Aula do dia 14/4. Vamos começar com língua portuguesa. Iremos fazer a página 9, 10, 11 e 12. Temos um texto, por isso que temos essas páginas. Iremos ler um texto para responder. Agora segue um texto de uma aventura muito interessante. Quando for ler, fique num lugar silencioso, com a luz adequada e numa posição confortável. Então entre na aventura de Robinson Crusoe. Para uma boa compreensão do texto, você deve ler com calma e pelo menos 2 vezes. Na primeira vez, você irá conhecer o texto e na segunda vez, com certeza compreenderá toda a história e estará pronto para fazer todas as atividades relacionadas a ele. Boa leitura! Uma aventura de Robinson Crusoe. Celebrei o 27º aniversário da minha vida na ilha de modo especial. Tinha muito a agradecer a Deus, agora mais do que antes, já que os 3 últimos anos foram particularmente agradáveis ao lado de Sexta-feira, um grande amigo. Tinha também o estranho pressentimento de que este seria o último aniversário comemorado na ilha. O barco estava guardado em um lugar seco e protegido, esperando a época das chuvas terminarem para empreender a viagem até o continente. Enquanto eu aguardava tempo bom para lançar-me ao mar, eu preparava todos os detalhes necessários ao sucesso da jornada: armazenar milho, fazer pão, secar carne ao sol, confeccionar moringas de barro para transportar água. Sexta-feira andava pela praia, à procura de tartarugas. Voltou correndo apavorado. Patrão, patrão, 3 canoas estão chegando com muitos inimigos. Já estão muito perto. Também me assustei. Não contava com inesperados. Os selvagens não vinham à ilha no tempo de chuvas. Espiei-os do alto da paliçada com os binóculos. Desembarcavam muito próximo do meu castelo, logo depois do ribeirão. O perigo nunca fora tão iminente. Não são gentes do seu povo. Sexta-feira. Não, patrão, são inimigos. Eu vi direitinho. Assim de tão longe? Como é que você sabe? Eu sei, são todos inimigos. Talvez o objetivo de todos eles seja me pegar. Acalmei-o. Claro que não tinha vindo até a ilha por causa dele. Já se passaram muitos anos. Mas, de qualquer forma, o perigo era grande. Estavam tão próximos de que poderiam descobrir-nos facilmente. Se quiséssemos ter alguma chance de sobrevivência, precisávamos atacá-los primeiro, quando não esperassem. Era fundamental fazer da surpresa nosso terceiro guerreiro. Você pode lutar? Perguntei ao meu companheiro. Sexta-feira pode guerrear sim, patrão. Basta dizer o que devo fazer. Carreguei 2 espingardas e 4 mosquetes, com chumbo grosso para dar a impressão de muitas balas. E preparei ainda 2 pistolas. Reparti as armas de fogo com Sexta-feira e rumamos para o acampamento dos antropófagos. Eu levava também a espada presa à cintura e meu companheiro seu inseparável machado. Protegidos pelas árvores, chegamos a menos de 40 metros do inimigo. Na hora, não pude contá-los todos. Posteriormente, somando os mortos e os fugitivos, descobrimos que eram 21. As chamas da fogueira já ardiam, como línguas vorazes à espera da gordura humana que pingava de
membros a partes cortadas para alimentar sua gula. Eu relutava em atacá-los. Estava mesmo disposto a aguardar o máximo possível, escondido no meio do bosque. E se descobrisse que iriam embora sem andar muito pela ilha, deixá-los iam voltar sem importuná-los. O grupo todo encontrava-se ocupado em soltar as cordas que prendiam mãos e pés de um prisioneiro. Por fim, desmancharam a roda que ocultava o condenado à morte e as arrastaram para perto do fogo. Meu Deus! O prisioneiro era um homem branco. Não iria aguardar os acontecimentos. Um homem cristão como eu estava prestes a ser devorado por selvagens antrópofagos. Na minha ilha, eu não podia deixar aquela bestialidade prosseguir. Fiz sinal à sexta-feira. Estava pronto? Então, que atirasse com a espingarda, que seguisse meu exemplo. Agora, sexta-feira! Berrei. Os 2 tiros ecoaram simultaneamente. Por um instante, o mundo parou. Horrorizados, os selvagens viram vários dos seus guerreiros caírem sem vida. Não conseguiam compreender de onde vinham os tiros. As espingardas carregadas com chumbo grosso provocaram um enorme estrago entre os inimigos. 5 caíram mortos, 3 outros feridos. O mundo então pareceu vir abaixo. A praia virou um enorme pandemônio. Tínhamos sido descobertos, mas ainda assim os selvagens não se atreviam a atacar-nos. Gritos de guerra e raiva misturavam-se aos de dor dos feridos. Corri ao encontro do inimigo. Meu amigo Sexta-feira seguiu atrás de mim, no meio do caminho. Já era areia da praia. Paramos para garantir a pontaria do tiro do último mosquete carregado. Mas alguns mortos e feridos caíram ao chão, que ainda se mantinha em pé, não sabiam se corriam ou se lutavam. Fomos ao seu encontro. Ao passar pelo homem branco, entreguei-lhe minha pistola. Podia precisar dela para defender-se. A luta prosseguia, agora num combate corpo a corpo. Matei mais 2, 3, 4, não posso precisar quantos. Com a espada. Ainda assim, 3 inimigos conseguiram saltar dentro de um dos barcos e fugiram para o mar. 2 pareciam ilesos, o outro sangrava, estava gravemente ferido. Corremos para outra canoa, encalhada na areia da praia. Antes de fazê-la navegar, descobrimos deitado no seu fundo mais um prisioneiro amarrado. De repente, a máscara de guerra, em que se transformara o rosto de Sexta-feira, tornou-se doce e suave ao avistar o velho homem, imóvel no chão do barco. Sexta-feira tratou-o com muito cuidado, dedicação e carinho. Soltou o velho, sentou-o, abraçou-o, apoiou sua cabeça entre seu forte peito, enquanto afagava com uma mão de criança seus cabelos. Sem o saber, Sexta-feira acabara de salvar da morte seu próprio pai. Os fugitivos já iam longe ao mar. Era inútil persegui-los. O vocabulário: antropófago é um ser humano que se alimenta de carne humana. Bestialidade é um comportamento que assemelha o homem à besta, o animal. Brutalidade. Moringa é um vaso de barro, bojudo e de gargalo estreito usado para acondicionar e conservar água fresca. Mosquete é uma arma de fogo similar à espingarda. Paliçada, cerca feita com estacas apontadas e fincadas na terra, que servem de barreira de defesa. Pandemônio é a mistura confusa de pessoas ou coisas, uma confusão. Se você leu o texto como foi recomendado, você responderá com facilidade, mas se precisar, recorra a ele para tirar as dúvidas. 1. Quantos anos Robinson Crusoe já havia vivido naquela ilha? Está lá no começo.
Vocês vão ver quantos anos ele tem. 2. Quanto tempo ele viveu sozinho na ilha? Falando lá quanto tempo ele ficou sozinho na ilha. Crusoé teve de aprender a viver em um espaço bem diferente daquele ao qual estava acostumado. O que ele precisou construir para ali sobreviver? Releia o trecho e responda as questões abaixo. Acalmei-o. Claro que não tinha vindo até a ilha por causa dele, já se passaram muitos anos. Mas de qualquer forma o perigo era grande. Estavam tão próximos que poderiam descobrir-nos facilmente. Se quiséssemos ter alguma chance de sobrevivência, precisávamos atacá-los primeiro, quando não esperassem. Era fundamental fazer surpresa nosso terceiro guerreiro. Que fato da narrativa esse parágrafo permite antecipar? Então, esse parágrafo está antecipando um confronto entre o Crusoé e Sexta-feiras e os seus dados, ou um confronto entre Crusoé e Sexta-feiras e os selvagens. 5. Nesse trecho também é revelado um dos elementos principais do plano de Robinson Crusoé. Qual é esse elemento? O que ele usa ali no plano dele? 6. Como era o clima na ilha? Também falam lá, tá bom? Agora iremos fazer matemática. De matemática iremos fazer a página 26. Então, arme as seguintes adições e determine seus resultados. Então, tá aqui as adições, vocês vão colocar aqui no quadrinho armando elas. Eu vou armar a letra D com vocês, que é a maior, tá bom? É assim que vocês vão armar e agora vocês vão somar aqui, ó. E colocar o resultado embaixo. Todas vocês vão armar aqui e colocar o resultado embaixo, tá bom? Problemas de adição. 1. Uma bomboniere vende 56 tortinhas de limão pela manhã e 78 à tarde. Quantas tortinhas de limão a bomboniere vendeu nesse dia? Eu quero saber o dia inteiro, de manhã e à tarde. Vocês vão somar, colocar aqui e responder. 2. Marcel tem 2 cadernos com 198 páginas cada um e mais um com 60 páginas. Quantas páginas Marcel tem para utilizar? Então, ele tem 2 cadernos com 198 e mais um com 60. Você vai somar esses três cadernos e vai me dizer quantas páginas ele tem para utilizar, tá bom? Tchau, até logo. Beijo.